Você esperou meses pela chegada do seu bebê, mas ninguém te contou que depois dele, talvez você possa sentir que uma parte de você desapareceu. E não, eu não estou falando da sua versão apocalíptica, da sua versão amiga presente ou da sua versão profissional. Mas eu estou falando da mulher desejante, empoderada e que merece prazer. Meu nome é Thalita Carvalho, sou psicóloga e sexóloga e hoje nós vamos falar como o desejo sexual pode mudar após a maternidade e principalmente se isso tem solução. Se você é aquela pessoa que olha para sua parceria e pensa, nossa, eu amo essa pessoa, mas eu não quero transar. Fica comigo até o final, porque eu vou te ajudar a mudar a forma como você enxerga isso. Uma das maiores angústias que aparecem no consultório é: será que tem alguma coisa de errado comigo? Será que o desejo desapareceu? Será que eu nunca mais vou voltar a ser quem eu era? E eu sempre costumo questionar: o desejo realmente desapareceu ou está escondido embaixo de uma montanha de mudanças? Até porque quando um bebê nasce, nasce também uma mãe. E essa mãe também vai precisar lidar com um corpo diferente, uma identidade que está sendo reconstruída e se adaptar a uma nova realidade. Por isso, a sexualidade também passa por algumas transformações durante esse período, mas isso não quer dizer que tem algo de errado com você. E existe uma tendência das pessoas colocarem a culpa nos hormônios, e realmente os hormônios têm aí um papel importante durante esse período. Vou usar como exemplo a amamentação, onde o organismo produz mais prolactina, que é um hormônio responsável pela produção do leite. Isso pode até favorecer a amamentação. Por outro lado, também diminui o estrogênio. O estrogênio está bastante presente na lubrificação vaginal e na resposta sexual. E durante esse período é muito comum algumas mulheres perceberem menos lubrificação, mais sensibilidade durante a penetração e também a redução da libido. E tudo isso faz parte da adaptação natural do organismo, mas seria simplificar demais falar que a nossa libido só depende dessa parte dos hormônios. A nossa libido também pode ser aí influenciada pela ansiedade, pelo estresse, pela qualidade do sono, pelas preocupações do dia a dia, pela sua imagem corporal, pela saúde mental e também da forma que cada mulher vive a sua maternidade. Até porque cada mãe vai vivenciar esse período de acordo com a sua própria realidade. Então, isso não quer dizer que todas as mães vão perceber a libido diminuindo. Até porque cada mãe aí vai ter a sua realidade, vai ter desafios diferentes uma das outras, né? E com isso, né, não tem como a gente estabelecer uma regra específica de como cada mulher deve viver a maternidade. Também existe uma diferença entre não ter desejo e não ter acesso a esse desejo, porque muitas mães ainda continuam desejando, né, carinho, abraço, afeto, conexão, mas chega no final do dia, a pessoa tá ali emocionalmente e fisicamente exausta, que qualquer outra demanda depois disso acaba parecendo assim impossível. E aí também aparece um outro problema.
o sentimento de culpa, onde a pessoa começa a pensar, eu deveria sentir, será que a minha parceria vai achar que eu não amo mais? Ou então, eu tenho que satisfazer a minha parceria, senão o meu relacionamento vai acabar. E quanto mais esse sentimento de culpa aparece, mais pressão existe. E quanto mais pressão, mais difícil é o desejo aparecer, até porque o desejo não se dá bem com cobranças. Então, para que esse desejo aconteça, é necessário que essa mulher, se sinta segura, que tenha conexão e que também essa mulher possa existir para além do papel de mãe. Beleza, Thalita, mas essa falta de desejo, existe solução? A resposta é sim, porém não existe uma solução única, até porque, como eu disse anteriormente, cada mulher vai viver uma realidade diferente. Por exemplo, algumas mulheres podem contar com uma rede de apoio, outras, essa rede de apoio não existe. Algumas mulheres podem contar com a parceria, outras são mães solo. Algumas mulheres conseguem ter um tempo para si mesma. As outras estão apenas tentando dar conta daquilo que é possível para elas. E sendo sincera com vocês, quando você começa a se comparar com outra mãe, é muito injusto, porque você não sabe qual é a realidade do outro e também se está de acordo com a sua realidade, porque muitas vezes você pode olhar para aquela mãe e achar que é uma mãe perfeita e tudo mais, e pode ser que no off aquela pessoa esteja passando também por dificuldades que você nem imagina, até porque muitas vezes aquela mãe nem tem a oportunidade de conversar sobre isso com outras pessoas também. Também é importante você olhar para a sua própria realidade e ser honesta consigo mesma, porque talvez nesse momento realmente você não consiga mudar a sua rotina agora, Pode ser também que nesse momento você também não consiga ter um tempo livre, Pode ser que nesse momento você nem sequer consiga pensar em sexo também, entende? Só que nós precisamos olhar isso com menos julgamento. As pessoas romantizam muito a maternidade com uma ideia de ser mãe perfeita, esposa perfeita, ter a família perfeita, mas nós sabemos, que a realidade não é bem assim. Então, ao invés da gente ficar se cobrando, para ter uma vida ideal, ou então até mesmo tentar resgatar o nosso desejo, talvez seja importante a gente parar para refletir e pensar o que o meu corpo está precisando agora. Qual é a pequena coisa que eu posso fazer nesse momento para que eu possa minimamente me conectar comigo mesma durante esse período? É necessário levar em consideração que precisamos, recuperar o nosso corpo, a nossa mente, e isso leva tempo, Precisamos também existir para além das nossas responsabilidades. E cada mulher vai vivenciar isso em ritmos diferentes. Se você tiver condições de buscar ajuda, conversar com alguém ou pedir apoio, isso pode sim fazer muita diferença. Porém, se isso não está de acordo com a sua realidade, isso também não vai te fazer uma mãe pior, ou então isso não quer dizer também que a sua sexualidade acabou. Conforme o organismo vai se reorganizando, entre aspas, a amamentação diminui ou termina, os hormônios, se estabilizam, e a rotina também pode sofrer algumas mudanças, E isso também pode trazer a sua libido de volta aos poucos. Porém, isso também vai depender do seu bem-estar,
Não existe um prazo específico que isso possa acontecer e é aquilo. Cada corpo tem o seu tempo e a sua forma de vivenciar isso. A libido é influenciada por diversos fatores físicos, emocionais, relacionais, contextuais. E é importante que você saiba que você não precisa passar por tudo isso sozinha. E você também pode aí buscar um profissional quando necessário. E para finalizar, é importante que você saiba que ser mãe pode transformar muitas coisas, mas isso não significa que você vai precisar abrir mão da sua sexualidade para sempre. Espero ter ajudado. Se você ficou com alguma dúvida ou deseja compartilhar a sua experiência, fique à vontade aí para comentar aqui embaixo, que eu vou fazer o possível para responder todas. Um beijão e até a próxima!